Então, os requisitos internos formais. Esses requisitos internos formais, eu peço que vocês deem uma olhadinha, artigo 319, inciso 1, ok? Então, o inciso 1, ele trata do juízo a quem é dirigida a petição inicial. É uma questão de verificação pelo advogado acerca da competência jurisdicional, partindo da competência absoluta até a competência relativa. Portanto, o advogado ele tem que verificar se a demanda que ele está propondo é uma demanda que se encaixa dentro da competência da justiça comum, que pode ser a justiça comum estadual, a justiça comum federal, ou se a demanda que ele está propondo se encaixa numa competência das chamadas justiças especiais, certo? A petição inicial, então, na primeira página da petição inicial, no rosto da petição inicial, normalmente vocês vão verificar que ela é dirigida a um juiz, né? Ou melhor, a um juízo, porque a gente ainda não sabe a qual juiz vai ser distribuída essa demanda. Portanto, normalmente vocês vão enxergar o inciso 1 materializado como requisito da petição inicial, numa direção de excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da comarca de Santa Maria, ou excelentíssimo senhor doutor juiz federal da subseção de Santa Maria, e assim por diante, né? Na justiça comum, importante, e normalmente vocês vão lidar na justiça comum, vão enxergar e vão estar se dirigindo ao juiz de direito da justiça estadual ou ao juiz federal da justiça federal, isso tratando-se de justiça comum. É bem corriqueiro também o advogado ele diligenciar e propor demandas na justiça do trabalho. Então ele vai utilizar lá a expressão excelentíssimo senhor doutor juiz federal trabalhista. É uma competência especial, mas é uma competência especial federal. Se ele estivesse dirigindo a justiça eleitoral, aí vai ter uma situação um pouquinho diferenciada, porque na justiça eleitoral, em que pese uma justiça especial de natureza federal, ela é exercida por um juiz de direito. Então, temos que ter cuidado no inciso 1 no tocante a quem dirigir essa petição inicial. O Código não menciona, não exige essas referências especiais à autoridade judicial. É comum utilizar excelentíssimo senhor doutor, né? Podemos colocar apenas juiz de direito. O Código ele não faz essa obrigatoriedade do tratamento especial de excelência ao juiz. É comum, é uma praxe. Não tem nada de errado nisso, mas também não é uma obrigatoriedade, ok, pessoal? O que é importante, então, quanto ao inciso 1, é entender que ali nós estamos tratando de competência jurisdicional e que competência jurisdicional é um pressuposto processual, certo? Pressuposto processual interno da relação e como diz respeito às pessoas, aos sujeitos, subjetivo, certo? Muito bem. No inciso 2, então, que também não tem muita coisa a se falar, no inciso 2, o Código de Processo Civil de 2015, ele veio um pouquinho mais trabalhado, mas ele trata também de um outro pressuposto ou de alguns outros pressupostos processuais, certo? O que objetiva o inciso 2? Na realidade é, primeiro, a identificação da parte autora e a identificação da parte ré. Isso é importante do inciso 2. Se vocês lerem a redação do inciso 2, vocês devem chegar e vislumbrar imediatamente essa situação. Bom, mas não é só isso, não é uma identificação. É uma identificação com os olhos voltados para os pressupostos processuais. Por exemplo, nós temos que verificar se o autor pode ser parte no processo, se o réu pode ser parte no processo. O que isso significa? Significa verificar se o autor e o réu são pessoas naturais, ou são pessoas jurídicas, ou são pessoas formais, certo? Então nós temos que saber, como advogado, identificar, principalmente quando a gente se direciona à parte ré, de buscar esses dados, de efetivamente dirigir essa demanda a quem tenha essa capacidade de estar em juízo e capacidade de ser parte, ok?
Então, nós estamos falando também de pressuposto processual, ou de pressupostos processuais, da mesma forma internos, mas de natureza subjetiva. Importante nesse inciso 2 é que, na medida do possível, a petição inicial ela preencha a maior expansão de dados possíveis ao autor e ao réu, a fim de perfeitamente identificar quem vai figurar, pelo menos inicialmente, na propositura da demanda nessa relação jurídica formal, certo? Não me parece assim que há necessidade de a gente gastar muito tempo quanto ao exame desse inciso 2 também. O que eu acho, dentre os requisitos formais, então indo um pouquinho mais adiante, a gente pode falar um pouquinho do valor da causa. Então, se eu estou falando do valor da causa, inciso 6º, certo? Peço que vocês deem uma olhadinha lá. No inciso 6º, então, exige que a petição inicial manifeste o valor da causa. Portanto, eu saio da folha de rosto e vou para a última folha, a última página da minha petição inicial. No finalzinho dessa última página, dessa última folha, normalmente vocês vão encontrar esse requisito formal interno da nossa petição inicial. O que é o valor da causa? Bom, se vocês quiserem estudar um pouquinho mais sobre isso, claro, remeto vocês aos artigos 291 ao artigo 293 do Código de Processo Civil. Mas, em resumo, o que é o valor da causa? A regra geral é de que o valor da causa deverá, o tanto quanto possível, expressar o conteúdo econômico da demanda. Portanto, nós temos que, como advogados, nós temos que analisar de uma forma jurídica, mas nós temos que analisar também de uma forma econômica qual será essa relevância econômica da demanda, esse conteúdo econômico da demanda. Normalmente, quando a gente está tratando de uma ação de cunho indenizatório, em que o pedido é indenizatório, fica muito fácil a gente verificar o conteúdo econômico da demanda, que vai coincidir com o valor proposto ou pretendido pelo autor contra o réu a título de indenização. Se ele está pretendendo receber do réu, vislumbrar uma decisão condenatória do réu ao pagamento de uma indenização de 50 mil reais, claro, o conteúdo econômico da demanda salta aos olhos e o valor da causa será esse valor de 50 mil reais. Todavia, algumas demandas, e aí não é tão comum, mas algumas demandas não têm conteúdo econômico ou não é possível aferir de imediato o conteúdo econômico. Então, nestas situações, nós podemos utilizar, ao expressar na petição inicial o valor da causa, nós podemos utilizar uma expressão, uma palavra que nós utilizamos de valor da causa inestimável. É importante, claro, colocar essa situação de que ele é inestimável, porque não posso aferir o conteúdo econômico, certo? Um detalhe sobre isso, sendo bem breve, né, nos nossos minutos de vídeo aqui, na Justiça Estadual, essa situação de causa de valor inestimável, normalmente vocês vão identificar como valor de alçada. Se usa muito essa expressão na Justiça Estadual, o valor de alçada, para se referir a uma situação em que não foi possível expressar o conteúdo econômico da demanda. E o que significa esse valor de alçada? Ele significa, na realidade, de que é o valor mínimo para fins de pagamento de custas, certo? Então, não havendo possibilidade de aferir o efetivo conteúdo econômico ou provável conteúdo econômico, nós vamos utilizar na Justiça Estadual, na nossa petição inicial, valor de alçada. Na Justiça Federal, nós não temos essa expressão valor de alçada. Então, vocês vão colocar valor da causa inestimável, certo? Bom, para fechar esse tema de valor da causa, que me parece também importante, por que nós temos que expressar o valor da causa? Bom, primeiro ponto é a questão de que o valor da causa vai servir de base de cálculo das custas judiciais. Esse é o primeiro elemento em que impõe ao advogado
expressar na sua petição o valor da causa, porque vai ser a base de cálculo para o pagamento das custas. Falei em outro vídeo, o serviço judiciário, em regra, esse serviço judiciário ele não é gratuito, ele é oneroso, portanto nós temos que pagar a taxa judiciária e demais emolumentos, mas principalmente a taxa judiciária. E a base de cálculo é exatamente o valor da causa. Outra finalidade do valor da causa, que a gente pode aqui também mencionar, é de que, em eventual necessidade, no final do processo, quando o juiz vai prolatar a sentença, vai proferir a sentença, ele não tendo valor de condenação, ele poderá utilizar, dentre outros critérios, mas poderá também utilizar o valor da causa para tê-lo como base de cálculo dos honorários de sucumbência, ou seja, os honorários do advogado da parte adversa que o juiz vai condenar o vencido ao pagamento. Não estou falando aqui de honorários contratados, estou falando de honorários de sucumbência, honorários devidos por aquele que perdeu a causa, certo? Não havendo valor de condenação, eu não sei se a professora no semestre anterior falou isso com vocês, mas os honorários de sucumbência deverão ser fixados pelo juiz, via de regra, tendo como base um valor de condenação, que é o mais comum acontecer. Quando nós não temos valor de condenação e outras circunstâncias que aqui eu não posso aprofundar, também nós podemos utilizar como base de cálculo, como dito, o valor da causa. Certo? Em termos de justiça federal, é importante também ressaltar para você, chegando ao finalzinho desse vídeo, de que o valor da causa serve também, tá, como definidor da competência absoluta da Justiça Especial Federal, certo? Da chamada Justiça de Pequenas Causas, lembra que falei isso num outro vídeo? Então, nós temos na Justiça Federal também um juizado especial federal de até 60 salários mínimos. Portanto, as demandas, com algumas exceções, diante do valor da causa posto na petição inicial, são de competência absoluta da Justiça Especial Federal, certo? Essa Justiça de Pequenas Causas, esse Juizado Especial Federal. Diferente aqui, eu já estou chegando ao fim dessa pequena explanação, diferente essa situação na Justiça Estadual, porque lá nós temos uma opção pelo juizado especial, certo? Vinculado também ao conteúdo econômico da demanda, ao valor da causa, mas é uma opção do autor, em regra, temos exceções também, em regra, para a propositura da ação no juizado especial, certo? Então, o valor da causa, ele tem essa importância como requisito da petição inicial, um requisito formal, mas um requisito importante. Outro aspecto, aproveitando e estendendo um pouquinho esse vídeo, quanto à petição inicial e quanto ao requisito interno formal. As provas com que pretende o autor comprovar a verdade dos fatos. Esse é um requisito formal também, que vocês enxergam no artigo 319, certo? Sim, é importante, e eu remeto vocês ao artigo 434, porque combinando esse artigo 319 com o artigo 434, vocês vão enxergar a importância de que, com a petição inicial, nós deveremos anexar a petição, né, juntar aos autos, através da petição inicial, física ou digital, toda a prova documental necessária por parte do autor. É a única oportunidade que tem o autor, sem depender do juiz, sem depender do réu, de juntar aos autos toda a prova documental. É o momento chamado momento da produção da prova documental. A prova testemunhal, a prova pericial, essa sim, essa nós vamos produzir posteriormente na terceira fase, na fase da instrução. Mas, repito, é importante que na fase postulatória para o autor, o momento adequado da produção da prova documental é com a petição inicial. Então, muito mais do que fazer constar no finalzinho da petição inicial, o que também é comum, né? Não está errado, mas é comum isso.
mas me parece assim, não tem muita eficácia, não tem muita importância, né? Aquela expressão que se utiliza de que protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos. Essa é uma expressão muito comum nas petições iniciais e que, ao meu ver, não tem muita relevância. É óbvio que isso está já na própria norma processual, que no nosso sistema é admitido todos os meios de prova, certo? Então não tem por que a gente protestar por alguma coisa que já é de regra processual. Todavia, o que é mais importante vislumbrar, como eu já disse e repito, é o momento do advogado do autor juntar aos autos toda a prova documental que ele, advogado, entende necessária. Certo? É isso que vocês têm que enxergar nesse inciso que trata da prova que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos. A ideia é essa que eu quero passar para vocês, certo? Finalizando esses requisitos internos formais e pedindo que vocês examinem, né, pessoalmente esses incisos do artigo 319. Deixem de fora o inciso 3º e o 4º, examinem os outros, que são os requisitos formais. Bom, nós temos ainda a questão que diz respeito: preciso requerer a citação do réu ou não preciso requerer a citação do réu? Pessoal, não precisa mais. Não é mais requisito da petição inicial constar expressamente o requerimento da citação do réu. A citação do réu, que é pressuposto processual, vai depender exatamente do artigo 321, quando o juiz admitir a demanda. Quando o juiz admitir a demanda, é obrigação do juiz determinar, porque é pressuposto processual, a citação do réu. Não há mais necessidade. É bem comum a gente utilizar ainda alguns exemplos, copia e cola, sabe como é que é esse negócio? Certo? Vocês vão ver muitas petições iniciais ainda no finalzinho, requer a citação do... Não há mais necessidade disso. Ah, professor, mas se houver um requerimento, não tem problema, pode requerer, não tem problema nenhum, certo? Mas não é mais requisito o requerimento da citação do réu, que era no Código de 73. Certo, pessoal? Bom, finalizando, e aí vem uma novidade do Código de 2015, né? Nós temos, sim, como requisito interno, obrigatório, formal, mas obrigatório, nós temos que manifestar na condição de autor, representando o autor como advogado, nós temos que manifestar se o autor tem ou não tem interesse numa solução alternativa do conflito, ou seja, por mediação ou conciliação. E isso passou a ser obrigatório. Isso é novidade, né, como requisito da petição inicial, certo? E passou a ser obrigatório. Ok? Eu acho que aqui a gente fez uma explanação sobre esses requisitos chamados, então, internos meramente formais. Naquilo que eu entendo um pouquinho mais relevante. É claro que isso permitiria que a gente gravasse vários vídeos falando de cada um deles, mas é isso que eu queria passar para vocês e que vocês complementem. Vocês podem utilizar, inclusive, o esquema, né, que eu já coloquei na agenda para vocês, para revisar essa pequena exposição desses requisitos formais, certo? No próximo vídeo a gente já começa os chamados requisitos materiais.